Pessoal, estou saindo aqui do National Archives, dos Arquivos Nacionais Americanos. É um museu muito bacana, vale muito a pena ver, principalmente para o pessoal que estuda Direito, tá? Porque tem umas visões muito bacanas aqui sobre justpositivismo, justnaturalismo e esse tipo de coisa. E, no final das contas, é um museu sobre isso, sobre a evolução, sobre a Declaração da Independência Americana e também da Constituição, né? Mas mais do que isso, sobre justamente a ideia de Constituição e como isso leva a um ordenamento jurídico melhor, né? É lógico, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Constituição tem que ser voluntária, você tem que aceitar ela voluntariamente. Não faz sentido uma Constituição que o pessoal aceitou e depois você é obrigado a aceitar isso, né? Enfim, esse museu não pode filmar lá dentro, então infelizmente eu estou gravando aqui do lado de fora. Vocês podem ver, aqui é a fachada do museu do National Archives e tem mais aqui na frente. Aqui é o National Mall, aqui é os jardins aqui na frente, né? É muito bonito mesmo, muito bem arrumada a exposição. É uma exposição pequena, tá? Mas ali dentro tem a original da Constituição Americana, da Declaração da Independência e da chamada Carta de Direitos Americanos. Então, um monte de coisa bem interessante ali. A exposição começa com a carta, a Magna Carta, uma das versões da Magna Carta, né? Porque a Magna Carta foi escrita lá no reino do Rei João, né, lá na Inglaterra, em 1712, né? E no final das contas, logo em seguida foi anulada e coisa e tal. Mas depois houve outras versões dela, né? E uma versão de 1790, alguma coisa, tá aqui, uma das originais da Magna Carta inglesa, tá aqui justamente explicando esse conceito que era revolucionário na época, né? De você limitar o governo. O governo sempre foi visto como algo absoluto, que podia o que quisesse, né? O rei, o monarca podia o que quisesse aqui. E a ideia da Constituição, ou da Magna Carta no caso, era justamente mudar isso, você ter limites ao governo, né? E depois eles entram na Constituição Americana, que foi de fato o próximo grande passo nisso daí, e que tem algumas distinções em relação à Constituição brasileira, que são até, cara, chega a ser vergonhoso, né? Por exemplo, o primeiro óbvio que salta aos olhos é o tamanho, né? A Constituição Americana, ela está inteirinha, a original está aqui com a tinta que o Washington assinou a coisa ali. A original dela está mostrada ali na rotunda, né, do National Archives, e elas são 4 páginas de Constituição, 7 artigos, e só. Porque de fato a ideia da Constituição é isso, né, é dizer como é que o governo vai funcionar, não é explicar um monte de coisa, ou colocar direitos e coisa e tal. A própria Carta de Direitos veio depois, né, foi assinada em 1700 e alguma coisa, mais adiante, né, não junto com a Constituição Americana. A Constituição Americana só diz mesmo como o governo americano vai ser estabelecido, só limita o que é o governo americano, enfim. Então isso é a primeira coisa que chama muita atenção para quem é brasileiro, que a nossa Constituição, com trocentos mil artigos, que fala que o Colégio Pedro II vai ficar no Rio de Janeiro. Porra, caramba, o que isso tem a ver com Constituição, né? Realmente virou uma briga política pura, aquela porcaria daquela Constituição de 88. E realmente é o que muda aqui, né? O que faz a diferença aqui é isso. Enfim, ela é curta, mas tem outras coisas também que são muito interessantes. Por exemplo, quando chega na parte dos direitos, a Constituição Americana é bem clara em dizer que ela reconhece o direito das pessoas. Então é diferente da Constituição brasileira. Se você lê a Constituição brasileira, a impressão que dá é que o governo é que te dá direitos. Aliás, é o que fala a Rede Globo, é o que falam os deputados aqui no Brasil. Não, é a Constituição que te dá os direitos e não sei o que ela... Porcaria nenhuma. Direito é natural, direito você já tem por existir. Não precisa de Constituição nenhuma. A Constituição Americana é justnaturalista. Ela fala que ela reconhece os direitos. Você já nasceu com esses direitos. E outra coisa muito importante que ela fala, que o fato de haverem alguns direitos enumerados na Constituição não quer dizer que sejam os únicos. Você pode ter outros, é que simplesmente não foram reconhecidos na Constituição esses direitos, né? Então,
Realmente é uma experiência bem bacana. É difícil de ler, tá? Primeiro porque a tinta, ler o original, né? A tinta já está meio desgastada, evidentemente, com o tempo, por mais que eles tenham todo o cuidado de conservação aqui, não tem tinta que dura esse tempo todo. E além disso é um inglês mais antigo, tem umas letras que não são usuais hoje, então não é muito fácil de ler. Eu comprei uma versão dela aqui, a íntegra dela, para poder ler depois com calma, mas você encontra na internet também, não tem grandes dificuldades não, mas é impressionante isso. Ela diz que ela reconhece os direitos, ou seja, não é como se ela estivesse dando direito, ela não dá direito nenhum, ela reconhece que as pessoas nascem com os direitos, e é isso que faz realmente a diferença aqui, né? O pensamento jurídico, justnaturalista, é o que faz a diferença. No Brasil, os deputados querem te convencer que eles que te dão direitos. Não dão direitos, você nasce com direitos. Aqui, ó. Arquivos dos Estados Unidos da América. Bacana, né?